Olá, galera! Vamos dar continuidade no nosso estudo da bibliografia do concurso de Mogi das Cruzes? Antes, eu gostaria de pedir desculpas, tá? Não foi possível estar enviando os resumos naquela frequência que eu estava. Houve alguns impasses na minha vida e por esse motivo eu fui obrigada a parar um pouco. Mas agora vamos, né, dar continuidade. Acredito que nós ainda vamos ter um tempo até o nosso concurso e com isso a gente consegue abranger toda a bibliografia, ok? Hoje nós vamos falar do livro Educação e Apropriação da Realidade Local, de Ladislau Dobor. E o objetivo do livro é propor ações que não dependam de instâncias superiores. E espera-se do professor que não espere soluções mágicas e não fique inerte à situação problema. E no livro tem algumas palavras-chave que eu achei bem interessante e por esse motivo eu vou falar algumas palavras-chave que aparecem no livro. Realidade local, parcerias, emancipação, participação, tradições, origens, culturas e comunidade. Bem, galera, eu fiz um mapa mental, né, onde tem várias palavras que está relacionado ao livro para ficar mais fácil para a gente fazer essa assimilação. E o livro vai falar sobre transformação econômica e social e que nós somos donos dessa própria transformação. E o desenvolvimento, nós não podemos ficar esperando o desenvolvimento, mas nós temos que fazer esse desenvolvimento. E dessa forma, devemos abandonar a atitude de espectadores críticos de um governo insuficiente ou de um pessimismo passivo. E a escola, ela precisa organizar seu currículo de forma científica e organizada à realidade de vivência do aluno, mas de forma fragmentada. A criança, ela tende a assimilar melhor os próprios conceitos científicos à realidade delas que passa a adquirir sentido, porque a aprendizagem, ela precisa ser significativa. O autor vai falar muito sobre a localidade local, que o aluno ele precisa de referências para entender o seu próprio espaço local. E esse espaço local, ele vai acabar se tornando um meio de estudo, que a criança vai pegar essa realidade e vai transformar a vida dela como algo significativo para o seu aprendizado. Ele vai falar também parcerias entre os comércios do município, ou seja, uma cooperativa local ela tem que fazer a realidade na vida dos alunos. Ele também fala sobre o impacto da tecnologia e acredita que a internet e a prática das tecnologias são essenciais para o trabalho do professor. Ele ainda fala de material didático diferenciado, por exemplo, internet, informática, alguns programas. O professor tem que saber trabalhar isso, trazer uma aula diferenciada, oferecer um suporte diferenciado de estudo. É necessário repensar a forma e a dinâmica com novos enfoques de acordo com o universo que trabalha. Ele acha que o professor tem que caminhar conforme o mundo caminha, aprender a navegar na internet, aprofundar-se na cronologia e a visão do homem que primeiro estuda e depois trabalha modifica-se profundamente em função do educando e, em particular, do adulto, pois deve ser sujeito da própria formação. Ele acredita que a realidade da criança é estudar, crescer, virar adulto e trabalhar. E a luta pelo acesso e espaço dentro da cidadania deve ser um conhecimento atualizado e contextualizado. Ele acredita
que é importante vincular um método de trabalho envolvendo outros assuntos e trazendo temas transversais para a sala de aula. E ele fala que esse é um desafio na educação. E o desafio educacional, ele também vai falar, né, dentro desse desafio educacional, sobre os conselhos municipais e que o papel do professor, ele precisa ter uma visão imediata, resolver problemas o mais rápido possível, não esperar para outro dia, mas resolver no próprio dia que acontecer algum problema. E para o coordenador, ele ressalta sobre a importância da participação desse indivíduo. Ele precisa ter uma participação da sociedade e tem que estar dentro de todos os projetos montados na escola. Né? Todos os indivíduos, a sociedade, o coordenador, todos devem estar envolvidos numa gestão democrática dentro da escola. E é necessário envolver as pessoas da cidadania, da sociedade, para locarem, ou seja, para trazerem eles como personagens principais para trabalhar a coletividade e a cidadania, usar as próprias pessoas que moram naquela localidade para que eles possam ser os personagens principais para o estudo dessas crianças. Sobre as palavras-chave, né, como eu havia falado logo no início, eu vou falar mais algumas. Talvez eu repita, né, algumas que eu falei, mas acho bem importante a gente estar associando essas palavras ao livro, ok? Tradições culturais, origem, economia, desafios ambientais, território, é uma palavra que ele vai falar muito sobre os territórios da educação local. Sociedade, participação da educação local, a necessidade de pessoas em conjunto, comunidade, cooperativa de crédito local, transformação da própria realidade. Então ele vai falar muito essas palavras. Então eu acho que essas palavras vai ser um ponto bem positivo para a gente estar lembrando na hora da prova. E ele acredita que tudo que tem ao redor da escola, dentro do município onde o aluno está inserido, ou do bairro, ou na cidade, é tudo válido como meio de estudo. E tudo que dá para ser usado para transformar a realidade humana. O livro ele vai falar muito sobre várias cidades. Fala sobre a Itália, fala sobre Santa Catarina, fala sobre Salvador, Bahia. Mas em Salvador ele vai falar sobre um senhor chamado Senhor Jacó Anderle, onde ele desenvolveu um programa chamado Minha Escola, Meu Lugar. E esse programa, esse sistema, esse programa, ele é um sistema de inclusão sobre a realidade do município envolvendo a escola, onde tem a contribuição dos alunos, a contribuição dos pais, e nesse sistema ele monta como se fosse um currículo escolar. Ele desenvolve nesse programa os materiais didáticos, que é tudo utilizado como fonte ali da própria realidade dos alunos. E os autores são as pessoas que viveram próximo ali daquele local. E com isso, eles conseguem resgatar os valores locais. E, e o livro ele vai falar muito sobre estudar o que está próximo do aluno, no local onde a criança vive. E esse currículo ele pode trabalhar diversas disciplinas. Ele vai falar sobre uma cidade chamada Cidade de São Joaquim, que segundo o livro, ele era uma área muito pobre. E eles precisavam trabalhar com algo que eles tivessem em mão. E o que eles tinham era a fruticultura. Então eles formaram cooperativas em conjunto com a comercialização local e com isso fizeram dinâmicas construtivas. E a educação nesse projeto, ele teve o papel principal, o papel central para que as crianças estudassem sobre a imigração. E com isso, as crianças poderiam descobrir suas próprias origens. E a imigração já servia como base de estudo dessa escola e dessas crianças.
O livro ainda vai falar muito sobre globalização e desenvolvimento local. A transformação tecnológicas atuais tende como concentração mundial o poder econômico que tudo foi globalizado. Né, o espaço de vida, o bairro, os problemas locais, o asfaltamento, o saneamento básico, a infraestrutura. Com isso, ele trabalha em cima do que está acontecendo no momento, o que qual a problemática do momento? Qual a problemática do cotidiano do aluno? E esses acontecimentos, ele serve de base para o projeto que será ensinado às crianças. Por exemplo, se a criança está vivenciando agora, por exemplo, esse Covid-19, então a criança, o professor, né? Ele precisa ser o mediador do aluno e ele precisa ter instrumentos corretos de trabalho, materiais didáticos com conteúdos ricos para fornecer informações para os alunos locais do que está acontecendo na realidade da criança. E ele ainda acredita que administrar conjuntamente, coletivamente, assim a criança aprende mais rápido, mais fácil, que seja mais prazeroso para que aquela criança consiga fazer uma assimilação e que o trabalho, nesse sentido, ele tem um significado. Então, para que a criança consiga trabalhar, né, esses temas, o professor ele precisa estar inserido, conhecedor do assunto, da realidade local dos alunos. Então, esse foi o nosso resumo, né, do Ladislau Dobor, né, que ele vai falar muito sobre o espaço de referência, o espaço local, que a criança pode aprender na representação em escala do seu próprio bairro. Então, é bem interessante, né? Vai falar também sobre os produtos da região, né? Como falou lá naquela cidade, se eu não me engano, São Joaquim, que falou sobre a fruticultura, e ele pegou aquela fruticultura e fez ali um projeto de estudo, falou sobre a migração, então, e também fala sobre decisões rápidas, que a gestão escolar, o diretor precisa ter decisões rápidas, não pode deixar as decisões para depois. Então, esse foi nosso resumo e vamos lá, galera. Vamos continuar o nosso estudo da bibliografia do concurso de Mogi das Cruzes, que está quase chegando à nossa aprovação.